Incomparáveis são tuas promessas. Obrigado por tuas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para cada um de nós, as promessas dele são incomparáveis. Amém, irmãos? Eu queria só ler um texto para você, antes de você sentar, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, quando os anjos, eles vêm anunciar aos pastores o nascimento do Salvador. Gostei muito da decoração que a nossa equipe produziu, porque o Natal fala do nascimento do Salvador, que Jesus nasceu um dia. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o Deus encarnou, Ele nasceu de uma virgem para mudar a nossa realidade, eternamente. Jesus veio para trazer vida eterna para todo aquele que crer nele. E isso, irmãos, foi uma boa notícia. Saber que Jesus nasceu foi uma boa notícia para o povo daquela época e continua sendo para nós hoje. Diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Pode passar, gente. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Pode avançar. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Eu sei que o nascimento de Jesus, para muitas pessoas, foi o nascimento do pobrezinho que nasceu em Belém, que nasceu numa manjedoura, mas nós sabemos o final da história. Ele nunca foi pobre, ele se fez pobre por nós. E é interessante, irmãos, que Deus fez questão de anunciar o nascimento. Ainda era um bebê, mas não era um bebê comum, era o Deus encarnado. Era o Deus que se tornou o Verbo, né? O Verbo que se fez carne. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o propósito do nascimento de Jesus. Não foi criar o Natal. O propósito não foi esse. O propósito foi trazer salvação. Boas notícias. Eu não sei qual é o quadro que você está vivendo hoje, mas eu tenho boas notícias para te dar hoje à tarde. Jesus nasceu. O Salvador nasceu. E é interessante que quando Marta e Maria estavam ali tristes porque o seu irmão Lázaro havia morrido, eles sabiam já essa doutrina. Quando Jesus disse para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. E Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, irmãos, talvez nós vamos passar pela morte um dia. Se Jesus não voltar, nós vamos enfrentar a morte um dia. Mas Jesus venceu a morte. E aquele que crê em mim, Jesus disse, não morrerá eternamente. Eu acredito que é João 8,51 que fala isso. Coloca para nós esse texto. Não tinha pensado sobre ele, mas João 8,51. Isso. Nós vamos orar baseados nisso aqui. Em verdade, lhes digo que, Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra, se alguém guardar a palavra, é necessário entregar a vida a Jesus, é o primeiro passo para entrar, mas é necessário guardar a palavra.
Amém, irmãos? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Talvez vamos ver a morte física, mas é só uma passagem. É só uma mudança de endereço. Porque nós não vamos ver a morte eternamente. Vamos passar pela morte física e dar tchau para ela. Tchau, morte. E nos encontrar com aquele que é a ressurreição e a vida. Isso era tão vivo na igreja, que Paulo disse, olha, se consolem com estas palavras. Os que morreram em Cristo, estão com Cristo. Vamos sentir saudade? Sim, mas eles estão com Cristo. E esse é o destino de todo aquele que crê. Amém, Pai, muito obrigado. Porque o Natal nos traz a mensagem de uma boa notícia. Eu sei que há pessoas aqui enfrentando situações, outras que já venceram, mas a nossa maior satisfação é ter o Senhor em nossas vidas. Nós queremos, Pai, aprender cada dia a Te amar de todo o coração, a guardar a Sua palavra, não por medo do inferno, mas por amor ao Senhor. Nós queremos amar o Senhor de todo o coração, servir ao Senhor de todo o coração. Queremos aprender a viver essa realidade, Pai. Que o nosso amor pelo Senhor, ele nunca venha a esfriar. Obrigado porque o Senhor vai nos ajudar a cultivar isso todos os dias. E eu quero te agradecer por essa tarde, por essa celebração, por esse memorial de que um dia Jesus nasceu. E hoje, Pai, nós podemos desfrutar da Sua presença. Eu te dou graças por Tua palavra, por cada família nesse lugar, por aqueles que nos acompanham no YouTube. Eu te dou graças por uma tarde, Pai, onde Jesus nascerá em corações para a Sua glória. Em nome de Jesus eu oro por cada familiar nosso que ainda não se entregou, Pai. Nós declaramos que nos próximos dias, meses, eles vão se render ao Senhor, eles vão Te conhecer. Nós declaramos em fé, Pai, Jesus nascendo nos corações. Em nome de Jesus, Te damos graças por uma tarde de cura nesse dia, por uma noite de cura para a Sua glória, por um tempo de transformação, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar o louvor. Sentem também vocês. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar com vocês nesse culto de Natal. A quem nos visita, seja muito bem-vindo. É uma alegria também poder receber cada um de vocês aqui nessa tarde. Sinta-se à vontade. O nosso culto hoje está bem especial. Nós vamos para um momento mais importante, que é o momento de lermos a palavra. Não que cada momento não seja, mas nós sabemos que a palavra é o que tem transformado a nossa vida. Cada vez que você ouve a palavra, você está ouvindo Deus falar ao seu coração. Amém? E eu tenho uma palavra no meu coração sobre falar um pouco do propósito do nascimento de Jesus. Só queria a sua atenção 100% agora, que você pudesse, até o final desse culto, dar a Deus a sua atenção. Irmãos, não vai agora se distrair no celular, a não ser que seja para consultar a Bíblia. Vamos honrar a Deus nesse culto, amém? Eu estava vendo um pregador, acho que lá na Coreia, falando, né? Ele veio pregar no Brasil em algumas igrejas, e ele ficou espantado, porque os irmãos no Brasil, na hora do culto, se levantam para ir tomar água, se levantam para ir no banheiro, conversam. E ele ficou escandalizado, porque lá na Coreia eles têm uma reverência. Cultuar a Deus é fazer de todo o coração. Amém? A não ser que você tenha uma extrema necessidade. Eu queria que você pudesse, junto comigo, reverenciar o propósito desse culto. Então, o Natal fala do propósito do nascimento de Jesus. E conhecer o propósito do nascimento de Jesus também fala de conhecer o propósito do nosso nascimento. Quando nós entendemos por que Jesus nasceu e buscamos conhecer
o propósito dele ter vindo para essa terra, nós também vamos descobrir o propósito do nosso nascimento. Todos nós nascemos para um propósito. E alguém um dia disse, que um dos dias mais importantes da vida de alguém é conhecer o propósito da sua existência. Quando você conhece a sua missão, o seu chamado, você começa e se rende a isso, você começa a viver o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Irmãos, se nós não estivermos vivendo isso, vamos viver uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem graça, uma vida sem cor. Mas a Bíblia fala em Isaías 9, versículo 6, um dos textos mais conhecidos do nascimento de Jesus. Aqui era uma profecia sobre esse nascimento. E ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha o nome que Jesus carrega: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Ele é o Príncipe da Paz. Quando descobrimos o nosso propósito, vamos desfrutar de paz. Então vamos fazer aqui essa confissão, diga comigo: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A propósito, irmãos, Deus não está servindo o tempo está servindo a Deus. E tem coisas que não aconteceram no nosso tempo, mas elas vão acontecer no tempo de Deus. A Bíblia fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo que Deus havia determinado. Jesus veio no tempo certo. Muitas pessoas desejaram o seu nascimento muito antes, mas ele veio na plenitude dos tempos. Tudo que Deus tem para fazer em nossas vidas, se a gente não atrapalhar, vai acontecer no tempo certo. E ainda que venhamos a atrapalhar Deus, pecando, nos entregando ao pecado, não seguindo o plano de Deus, Deus é misericordioso. E Ele é um maravilhoso conselheiro para traçar uma nova rota e nos dar uma nova oportunidade. Eu também creio, irmãos, que o Natal fala sobre isso, um Deus que abre porta de oportunidade. Então Jesus, ele veio para trazer a oportunidade de salvação a todos os homens. Não importa o que você já fez na sua vida, se você hoje decidir entregar o seu coração para Jesus, não é tarde demais. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e apagar o seu passado. E tornar você uma nova criatura. Então até mesmo você que está aqui nos assistindo nessa tarde, não importa o que você fez, se você hoje decidir se arrepender, Jesus está de braços abertos para receber você e te dar uma nova vida. E fazer da sua vida uma nova história. Porque Deus é um Deus de coisa nova. Desde o Antigo Testamento o Senhor anuncia: eu faço uma coisa nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia fala que hoje, nessa dispensação, estamos vivendo uma nova aliança. Também diz que na eternidade vamos receber um novo nome. Agora, quem está em Cristo já recebeu uma nova natureza. Então Deus é um Deus de coisas novas. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Então Deus pode, irmãos, mudar o quadro da nossa vida. Mas em João capítulo 10, versículo 9, esse menino que nasceu, cresceu, ele veio e se revelou como a porta de salvação. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. O que é entrar por Jesus? É render o seu coração para Ele. É entregar a sua vida para Ele. E Ele fala: essa pessoa vai entrar e sair e achará pastagem, provisão.
A Bíblia diz, irmãos, que são os nossos pecados, ou o se entregar ao pecado, que faz separação entre nós e Deus. O pecado é uma coisa séria. Foi o pecado da humanidade que separou a humanidade de Deus. Eu até poderia dizer que foi por causa dos pecados que Jesus teve que provar a morte, teve que passar pela morte. Então, pecado não é uma coisa que a gente deve visitar semanalmente. Eu preciso entregar o meu coração, mergulhar ele ali no amor a Deus todos os dias. Amar a Deus é um processo contínuo. Amar a Deus é renunciar à nossa própria carne, natureza pecaminosa. E eu digo para vocês, se a gente não entrega o coração diariamente a Deus, renunciando os desejos carnais, nós vamos acabar endurecidos pelo pecado. Paulo, falando para a igreja, ele disse que haviam pessoas que estavam se tornando mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero me exercitar no amor, na amizade aos prazeres e anular o meu amor pelo Senhor. É possível, irmãos, pessoas desenvolverem um amor pelos prazeres mais do que um amor pelo Senhor. Por isso que eu preciso diariamente pegar o meu coração e colocar ele diante do Senhor. Amar a Deus não quer dizer sentir vontade. Amar a Deus envolve renúncia. É você querer o pecado e dizer, por amor a Jesus, eu não vou fazer isso. A gente voltando hoje de Recife, coloquei na rádio e tinha lá um pregador muito abençoado, um grande homem de Deus, aqui do Brasil ministrando. E ele falando de índices dentro da igreja que são alarmantes. Ele dizendo, de margens de casamentos destruídos dentro da igreja. Casais de namorados praticando sexo antes do casamento dentro da igreja, como se fosse a mesma coisa do mundo. Isso não pode ser comum para nós. Eu preciso amar mais a Deus do que qualquer outro prazer. Como é que eu faço isso? Renunciando. Então guardar-se, irmãos, em Deus, cultivar o nosso amor por Deus, é uma necessidade diária, todo dia. Vai vir a vontade de pecar. Tem uma canção do Tales que fala isso, mas todo dia o pecado vem convidando e me chama. Todo dia vem as tentações. Aí ele fala de uma escolha diária. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Que possamos nesse Natal escolher ser amigo de Deus. E só entregar a nossa alma aos prazeres que tem a aprovação de Deus. E sabe, a maior obra que Deus pode fazer em nós, queridos, é cada dia nós termos uma satisfação em Deus. Sabe qual é o maior prazer de Deus? Que a nossa maior satisfação seja Ele. Eu já passei por momentos na minha vida, na minha experiência com Deus, dias difíceis. Mas eu dizia para minha esposa esses dias, a gente conversando, compartilhando, disse, rapaz, passamos por momentos difíceis, mas parece que foi tão fácil passar, porque nós tínhamos o Senhor. Sabe, irmãos, nada vai substituir essa sensação de prazer em Deus. Eu vejo pessoas dizendo, eu conquistei isso, conquistei riqueza, conquistei o carro que eu queria, a casa que eu queria, a família que eu queria, mas parece que falta algo, falta. É amar a Deus de todo o coração. Então, é muito importante você e eu entendermos que Jesus nasceu para nos libertar do pecado. Vamos ser tentados? Sim. Mas quando estamos cultivando amor a esse Salvador, o pecado, ele vai perdendo mais força a cada ano em nossas vidas. O amor a Deus, irmãos, nos faz desapegar do pecado. E o contrário também é verdade. Eu lembro que uma vez eu vi essa frase,
falando da Bíblia, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Então que possamos permitir que Jesus de fato tenha acesso a estar nos alimentando, porque Jesus nasceu para ser a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Eu não sei se você sabe, mas todos antes de receber Jesus, éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que antes de nascermos de novo, éramos filhos do diabo. Fala de uma natureza pecaminosa. Antes de entregar o coração para Jesus, a nossa natureza era a natureza que o diabo tem, de pecado. Tanto é que Jesus fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Por isso que é necessário nascer de novo. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e nem pode entrar nele. Mas Jesus é essa oportunidade de nos reconciliar com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. A Bíblia diz: a propósito desses dias eu vi um líder religioso mundialmente conhecido, não vou falar aqui por uma questão de ética, dizendo que todo caminho leva a Deus. Não leva, irmãos. Todo caminho leva a Deus? Não, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi por isso que ele nasceu. Então nem todo caminho leva a Deus, só Jesus é o caminho que leva a Deus. Olha o que Paulo falou: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu uma missão, um ministério da reconciliação. Próximo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, o nascimento de Jesus foi a mais alta expressão do amor de Deus por nós. Ele nasceu para revelar o quanto Deus nos amava. Não precisa projetar, mas João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, isso é a maior expressão do amor de Deus. Deus deu o que ele tinha de perfeito, de melhor, para que ninguém perecesse, mas pudesse ter a oportunidade de vida eterna. E eu queria ler com vocês aqui Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 8, que fala desse amor incondicional, mas que espera ser correspondido. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Observa aqui esse texto com muito cuidado. Ele diz que Deus já provou o amor dele por nós quando o menino nos nasceu. Quando Jesus nasceu, Deus estava provando que amava a mim e a você. E Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu quando ainda a humanidade estava separada dele. E aqui o texto que Paulo escreveu diz: quando ainda éramos pecadores. Por quê? Porque a expectativa de Deus é que uma vez salvo, não vivamos mais na prática do pecado. Esses dias um pastor colocou na rede social dele que uma jovem, me parece de 23 anos, faturou 43 milhões em um site adulto. Um site adulto com pornografia. Ela faturou milhões. E sabe o que foi que essa jovem disse? Eu, mesmo trabalhando nisso, não me afastei da minha fé cristã. Sou evangélica. Continuo evangélica. Irmãos, não tem como caminhar com Jesus
e com Satanás de mãos dadas. Há um engano hoje de que, não, o que vale é o coração. Não, Deus quer o coração, Deus quer a sua tripa. Deus quer você e eu completos para Ele. Mas há um engano no mundo. Não, é possível dar a mão a Jesus, dar a mão a Satanás. De dia estou na luz, de noite estou nas trevas. Porque o que vale é a minha fé. Não, a crença genuína no Salvador. Não tem a ver apenas com uma crença, mas com uma prática de vida. Quem de fato se arrependeu produz frutos dignos de arrependimento. Então a expectativa de Deus é que não vivamos mais na prática do pecado. Vamos pecar? Vamos, porque estamos crescendo. A natureza que ainda habita nesse corpo, irmãos, é a natureza terrena, caída. Mas quanto mais cultivamos o amor pelo Senhor, quanto mais entregamos o nosso coração para Ele, mais Ele vai ocupando os espaços da nossa vida. Vamos tendo mais prazer em Deus do que nos prazeres. Você está comigo? Agora, Deus nos amou de maneira intensa e completa. E eu queria começar a fechar com isso aqui. Agora, nesse Natal, é a nossa vez de amá-lo de todo o coração. Vai ter momentos que você não vai querer amar o Senhor. Porque sabe o que é amar o Senhor? João 14, 21, por favor. João 14, 21. O que é amar o Senhor? Nem sempre você vai querer amar o Senhor. Da mesma forma que nem sempre você vai querer amar o irmão, o marido, a esposa. A vontade que vai dar é outra. Mas você tem que guardar o coração e seguir o caminho da salvação que é Jesus. Olha o que ele falou aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Se você for estudar a palavra guarda aí, fala de praticar, obedecer. Não é guardar numa gaveta, é guardar no coração. E quando fala de guardar no coração, não é colocar em algum lugar, é praticar. Aquele que tem, porque muita gente tem. Aí ele fala, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse aí que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Quanto mais amarmos Jesus, mais vamos provar das suas manifestações. Curas, cegos vendo, paralíticos andando. Ele vai se manifestar. Quando? Quanto mais cultivarmos o amor por Ele, praticando a sua palavra. Então diga assim comigo, não basta ter os mandamentos. Tem que guardar. E o que é guardar, gente? Praticar. Amém? Praticar a palavra. O que é praticar? Tem que explicar. Obedecer. Porque teve uma irmã que fez 2 anos de rema. E no rema ela ouvia, pratique a palavra, pratique a palavra. Quando terminou o rema, acho que ela foi pregar. No dia dela pregar, ela falou assim, eu nunca entendi esse negócio. Até hoje. O que é praticar a palavra? Então, para que ninguém aqui no Verbo Gravatar chegue diante de Jesus, eu não sei o que é, você vai saber hoje. Diga comigo, praticar a palavra é obedecer a palavra. Amém, meus irmãos? Então, agora é nossa vez de amá-lo, de honrá-lo. E até Jesus precisou fazer isso, se esvaziar. E um dos propósitos mais importantes de Jesus ter vindo foi revelar para nós quem Deus era. Até hoje, a gente tem andado em alguns lugares, irmãos, até mesmo nas oficinas de casais, igrejas, e aí você ouve algumas coisas que nós percebemos quanto ainda falta compreensão de quem Deus é, das obras de Deus. Que Deus promove coisas ruins,
Jesus veio, Jesus nasceu para revelar o que vem de Deus e o que vem do diabo. Ainda hoje há pessoas acreditando que o mal vem de Deus. Mas olha o que Paulo escreveu sobre Jesus em Colossenses 2, verso 9. Paulo vai falar que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você e eu queremos conhecer Deus na essência, na íntegra, é só olhar para Jesus. Quer conhecer as obras de Deus? Quer saber o que vem de Deus e o que não vem? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá vai conter a essência de Deus. Tudo o que Deus faz. Jesus disse, eu vejo o Pai fazendo e faço igualmente. Eu vejo o que o meu Pai faz e faço igual também. Em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E Hebreus capítulo 1, verso 3, vai falar das exatas de Deus. Deus é um Deus de exatas, viu? E olha o que o autor aos Hebreus escreveu. O Filho, falando aqui de Jesus, esse coloca a partir do 1, por favor. Hebreus 1, verso 1. Diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias que são os nossos, Deus, o Pai, nos falou por quem? Pelo Filho. Quem é o Filho que nasceu? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora, olha como Deus é um Deus de exatas. O Filho que nasceu, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, e eu amo isso aqui, e a expressão exata, sem tirar nem pôr, exata do seu, ou seja, Jesus revelou Deus na sua plenitude. O que Jesus fez é o que Deus faz. Sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então digam isso comigo, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Amém, irmãos? E o meu último texto dessa tarde, porque não temos mais tempo, Atos 10, 38. Glória a Deus. Ele veio, ele revelou Deus e ele fez as obras de Deus, porque Deus era com ele. A Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? E curando quantos? Fazendo o quê? E curando quantos? Os oprimidos de quem? Porque Deus estava com ele. Jesus nasceu para fazer a obra de Deus, mas para desfazer as obras do diabo. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Foi por isso que ele nasceu. O louvor pode vir, por favor. E eu queria que colocasse para nós mais uma vez Isaías, capítulo 9, versículo 6. Estamos no nosso culto de Natal e eu queria só lembrar o propósito do nascimento de Jesus. Salvação, perdão de pecados e cura. Existem coisas que é para a eternidade, existem coisas que é para hoje. Mas um dia, irmãos, não sabemos se foi, certamente não foi no dia 25 de dezembro, certamente não foi, essa data é apenas simbólica, mas uma coisa nós sabemos, que um dia, essa cena, mais ou menos como está aqui, ela aconteceu. Um menino que parecia comum nasceu, e ele era o Salvador da humanidade. Nós nem existíamos, mas Deus já havia providenciado a redenção,
pelos nossos pecados. Amém? E eu queria ler com vocês esse texto juntos. No 3, vamos ler 1, 2, 3. Porque um menino, um filho, o governo está, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Mais uma vez, e o seu nome será Maravilhoso, Pai da eternidade. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Te damos graças por essa tarde, por sermos lembrados, amados por Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos abraçar, por aquecer o nosso coração. Eu declaro, Pai, o temor do Senhor, o amor ao Senhor, avivados no nosso coração. A gratidão por Jesus, avivados em nosso coração. Eu declaro um tempo de amar mais ao Senhor, de estarmos mais rendidos, mais sensíveis ao Teu Espírito, Pai, conselheiro. Uma comunhão maior com o Deus forte que nos fortalece nos momentos de tentação. Obrigado, Jesus, Salvador e Príncipe da paz. Nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Eu queria saber se em nosso meio há alguém que quer entregar seu coração para Jesus, a sua vida. Talvez você chegou aqui e você sabe que há essa necessidade no seu coração. E nesse Natal, eu queria te dar essa oportunidade. Um dia Jesus entregou a vida dele por você. E hoje é a sua oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Se você está aqui e quer fazer isso hoje à tarde, quer entregar a sua vida para Jesus, é só você levantar uma de suas mãos bem alto. Eu vou estar orando pela sua vida nessa tarde. Há alguém aqui hoje à tarde que quer se converter, que quer render o seu coração e a sua vida para Jesus? Um dia Ele fez isso por você e hoje é a nossa missão entregar o nosso coração para Ele. Ele é a porta da salvação. Há alguém aqui que quer fazer isso agora? Ou talvez você um dia se afastou e você deseja voltar hoje à tarde. É só dar um sinal com a sua mão, vamos orar por você. Há alguém hoje que quer fazer isso de todo o coração? Se render a Ele? Há alguém? Se há, levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Glória a Deus. Todos salvos? Espero que sim. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém, irmãos? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Saudade de vocês. Vamos viver ainda dias extraordinários esse ano. Muita coisa boa aconteceu, mas o melhor Deus sempre reserva para o final. Amém? Então eu quero declarar sobre a sua casa, família, negócios, o melhor de Deus ainda vindo esse ano. Que você possa olhar aí para duas pessoas e dizer que Deus te surpreenda ainda esse ano, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.